Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. São poucas as palavras da Bíblia, mas que têm gerado muito interesse ou especulação nesta breve passagem na tabela das nações de Gênesis 10, que descreve um personagem misterioso, conhecido apenas como Nimrod. Muitos especulam sobre a verdadeira identidade do rei, tentando igualá-lo com numerosos reis assírios, babilônios e até mesmo os reis egípcios. Até a presente data, no momento, sua verdadeira identidade permanece um mistério. O mistério do rei Nimrod. Nimrod, além de ter sido um poderoso caçador, também era conhecido tanto como um conquistador e um construtor de cidades do mundo após o Grande Dilúvio, na parte oriental da região antigamente conhecida como Osíria, agora geralmente conhecida como o Antigo Oriente Próximo, e talvez por todo o mundo. Lendas dizem que Nimrod foi um rei poderoso e grande, conquistando os bárbaros e cercando a antiga Mesopotâmia, atual Iraque, por todos os lados e na construção de diversas cidades, a fim de levar civilização a toda a terra. Assim como Osíris, das lendas egípcias, ele foi o grande civilizador da humanidade, elevando o padrão de vida para todos sob o seu domínio. No entanto, apesar dos aspectos positivos de seu governo, os mitos e lendas que circulam desde então sobre este rei misterioso nos relatam um homem que também estava possuído por um lado obscuro. Sua tenebrosa obsessão para ser livre do governo do Deus dos israelitas a fim de cumprir o seu propósito obscuro. Ele falou em adivinhações para escravizar a humanidade ao redor de sua sinistra agenda. Durante milhares de anos, os milagres descritos na Bíblia eram considerados reais em todos os detalhes. Recentemente, a exatidão literal do texto tem sido questionada. Muitos creem que as histórias são simbólicas. O significado é verdadeiro, mas os detalhes são exagerados. Mas talvez as palavras dessa escritura sejam mais precisas do que se pensa. Nossos ancestrais tinham um conhecimento científico avançado do mundo em que viviam. Inventos da antiguidade usará esse conhecimento para descobrir se os detalhes fantásticos da Bíblia são cientificamente possíveis. Essa jornada começa literalmente no topo da arquitetura antiga. Foi o maior edifício jamais construído, uma torre tão alta que alcançava os céus. Mas as pessoas que o construíram desafiaram a Deus. Deus viu o que acontecia, que esse era um plano mau e que não iria beneficiar a sociedade a longo prazo. Então, segundo as Escrituras, Deus interveio. As pessoas começaram a falar idiomas diferentes e a discutir, e a desunião fez com que elas terminassem por se dispersar, e a torre desabou. Era chamada de Torre de Babel, e alguns acham que realmente existiu. Hoje, o prédio mais alto do mundo, o Burj Dubai, tem mais de 600 metros de altura. A ciência poderá mostrar que a Torre de Babel era ainda mais alta? A Torre de Babel era como um dos arranha-céus que temos hoje em nossas cidades, nos quais muitas vezes o topo está coberto pelas nuvens. Eles diziam que era tão alta que chegava aos céus. Vamos edificar uma cidade com uma torre que alcance os céus. Os historiadores e arqueólogos modernos acham que a história é um exagero.
Mas e se a ciência provasse que os antigos tinham tecnologia para uma construção tão grande? É crucial testar as técnicas e materiais antigos para descobrir seus limites. Usando informações extraídas da Bíblia, os pesquisadores usarão a ciência moderna para calcular até qual altura os engenheiros antigos podiam construir. A história diz que, quando eles foram construir a torre, utilizaram tijolos. Que altura um prédio de tijolos antigos poderia ter? Se alguém quisesse descobrir a altura de um prédio que se poderia construir com um material frágil como tijolos, poderia ter uma ideia sobre isso, calculando o peso de um tijolo e depois descobrindo quantos tijolos poderiam ser empilhados, mesmo antes que começassem a rachar demais até cair e o alicerce não suportasse e começasse a desabar. O primeiro passo é reproduzir um tijolo antigo. Lynn Hobbs é professor de Ciência dos Materiais no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele está fazendo um tijolo de argila seco ao sol com a técnica usada há 3.000 anos. Palha e areia são acrescentadas para dar liga à argila e fortalecer o tijolo. O próximo passo é secá-lo, e o modo mais fácil de fazer isso é deixá-lo ao sol, para que o tijolo endureça. Para calcular a altura máxima de um prédio feito com esses tijolos, é preciso descobrir a resistência de um tijolo. Para isso, o professor Hobbs usa uma prensa que aperta o tijolo até que ele quebre. A carga máxima que este tijolo suportou foi de 400 quilos em 12 centímetros quadrados. Esse é o peso que um único tijolo pode suportar verticalmente. Isso significa que um tijolo colocado poderia suportar 400 vezes 5 ou 2.000 quilos. Cada tijolo pesa 500 gramas e poderiam ser empilhados até 4.000 tijolos de altura. Se tivermos 4.000 tijolos, cada um com 3 centímetros e 7 milímetros de altura, teríamos 150 metros. 150 metros é a altura do Monumento de Washington, mas evidências arqueológicas sugerem que a Torre de Babel podia ser mais alta. O Iraque e a Síria atuais situam-se na Mesopotâmia Antiga, uma terra que ainda hoje tem ruínas de grandes estruturas chamadas zigurates. Os zigurates eram os arranha-céus da Mesopotâmia. No topo, havia templos onde se acreditava que os deuses moravam. Os que ainda existem hoje foram datados como sendo da mesma época da história da Torre de Babel. Eles foram construídos ao redor de 2000 a.C. Os zigurates ainda existem graças à sua sólida estrutura piramidal. Os zigurates fazem parte de uma antiga tradição. E assim as pessoas do antigo Iraque tinham muita experiência em lidar com as plataformas. Eles sabiam que para aumentar o peso das plataformas, era preciso expandir a base. Construções com uma base ampla, como as grandes pirâmides de Giza, sustentam o peso melhor do que as torres retas, pois são mais estáveis e podem ser mais altas. Uma pirâmide poderia ser 3 vezes mais alta do que uma torre. E se pegarmos 150 metros e multiplicarmos isso por 3, poderemos ter uma pirâmide de 450 metros feita com tijolos secos ao sol. 450 metros é quase meio quilômetro. Isso é surpreendente para um pouco de barro que foi escavado do chão. Uma estrutura em forma de zigurates, feita com tijolos secos ao sol, poderia ter 450 metros de altura, mais do que o edifício Chrysler, que é feito de tijolos. Mas a Torre de Babel poderia ser ainda mais alta. Uma tecnologia revolucionária era tão importante que foi mencionada na Bíblia. Disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los.
Depois do dilúvio, os descendentes de Sem, Cão e Jafé se multiplicaram e se espalharam sobre a terra, conforme descrito na Tabela das Nações. A Tabela das Nações é essencialmente uma simples listagem de seus descendentes, com uma exceção: Nimrod, descendente de Cush, filho de Noé, que se levantou acima do resto, tomando o poder para ser o primeiro grande ditador do mundo pós-diluviano, que podemos ver nesta citação. E este foi o poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, e o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Recobote Ir, Calá e Recém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Esta passagem, embora aparentemente curta, é na verdade surpreendentemente longa no seu contexto, sendo dado um tratamento excepcionalmente grande na lista, de forma extremamente concisa aos descendentes de Noé. Isso levou muito a acreditarem que este homem era considerado verdadeiramente excepcional, não só em sua época, mas por muitos milhares de anos mais tarde, ao ponto em que a sua ascensão ao poder pode ter sido um caso paradigmático de tal magnitude que alterou o curso da história da humanidade para sempre. Além disso, alguns acreditam que alguém como Nimrod pode ressurgir novamente em nossa era, em uma última tentativa de reconquistar o mundo. Por isso, a identificação deste personagem misterioso do passado pode ser fundamental para a compreensão de nosso futuro e possivelmente o nosso presente. Estudiosos têm debatido por muito tempo sobre esta questão, particularmente quanto à ascendência de Nimrod. O rei Nimrod governou a terra da Mesopotâmia, que era habitada principalmente por semitas, enquanto o resto dos descendentes de Cão, incluindo Etiópia, viveram em Canaã, Egito, África do Norte e que hoje é o sul da Arábia Saudita. Talvez instrutiva neste ponto é a etimologia do seu nome, Nimrod. Muitos acreditam ter raiz da palavra hebraica marad, que significa para fazer rebelião, o que levou a maioria dos estudiosos concordarem com os incontáveis mitos e lendas que cercam Nimrod, de que ele era, de fato, o primeiro a renovar a rebelião contra o bem e, portanto, contra Deus no mundo depois do dilúvio. Os escritos rabínicos derivam o nome Nimrod do verbo hebraico marad, que significa rebelar. Assim, o Talmud babilônico Erubim 53a declara: então, porque foi ele chamado de Nimrod, porque incitou todo o mundo a se rebelar contra a sua soberania. Sobre este homem, Joséfo escreve: pouco a pouco transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus é fazê-los cognitamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus se este quisesse novamente inundar a terra com outro dilúvio, porque construiria uma torre mais alta que não poderia ser atingida pelas águas e vingaria a destruição dos seus antepassados. Ao longo destas linhas, um texto sumério interessante foi descoberto no século passado, a lista dos reis sumérios. Este texto antigo não é uma descrição só dos primeiros reis da Mesopotâmia, que foram todos os reis da Suméria e Acade anteriores a Sargão, mas também uma lista dos reis de antes do dilúvio. Mais importante ainda, este texto descreve como a realeza desceu do céu antes do dilúvio e depois da realeza tinha chegado o deus Ex Machina. Ex Machina é uma expressão latina vinda do grego, que significa literalmente Deus surgido da máquina, e é utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante para terminar uma obra de ficção ou drama. No teatro grego havia muitas peças que terminavam com um deus sendo literalmente baixado por um guindaste até o local da encenação. Como os autores bíblicos que afirmaram que havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois os mesopotâmicos antigos também reconheceram que as mesmas divindades que haviam invadido o mundo antes do dilúvio desceram mais uma vez ao mundo depois do dilúvio, começando na Mesopotâmia, na cidade de Cush, listado como os antepassados de Nimrod. Este pode ter sido o verdadeiro ponto de origem para Nimrod. Além disso, como já vimos no assunto gigantes na Terra,
Uma das consequências da descida do reinado dos céus, que eram os anjos caídos, guardiões, sentinelas ou vigilantes, segundo o livro de Enoque, eles criaram seus próprios reinos. Foi a manipulação do genoma humano a fim de criarem uma raça de gigantes que conquistaria e exterminaria o Homo sapiens. Esta raça de gigantes, os Nephilims, foi acompanhada por uma raça mista de gigantes, o Homo sapiens conhecido como Giborim, os valentes que eram excepcionalmente altos, fortes e guerreiros. Este termo Giborim, que significa homens poderosos, é o mesmo termo usado para descrever Nimrod, que cresceu para ser um gibor sobre a terra. Com base nisso, a maioria dos comentaristas acreditam que Nimrod era um verdadeiro gigante, o primeiro mais poderoso da nova raça de gigantes que os anjos caídos produziram na recriação do mundo, depois do dilúvio. Desta maneira, o texto de Gênesis 10:8 pode ser entendido da seguinte forma: Nimrod, que foi o primeiro de uma nova raça de gigantes na Terra, veio de Cush. E mesmo que este sentido não responda a algumas perguntas, ele não indica necessariamente um erro no texto. A cidade de Cush poderia ter o mesmo nome, em homenagem a Cush, seu antepassado. Nimrod pôs em marcha o plano de seus mestres caídos, de recriar o mundo como ele tinha sido antes do dilúvio, o que ele fez com grande entusiasmo. Como os gigantes do mundo antediluviano, ele era um excelente caçador e guerreiro, tão superior que o seu nome se tornou sinônimo de proezas militares, da caça de homem e animal. No entanto, sua verdadeira missão não foi apenas caçadas gloriosas de animais ou até mesmo conquista de nações, mas para descobrir o passado glorioso do mundo antediluviano, que havia sido destruído e coberto pelo dilúvio. Estas glórias ou realizações tecnológicas seriam então reutilizadas para reconstruir o mundo antediluviano. Para este fim, o povo de Nimrod abandonou suas terras devidamente alocadas, direto para as antigas cidades da Babilônia, que haviam sido destruídas pelo dilúvio. Cidades que, antes do dilúvio, podem ter sido excepcionalmente e tecnologicamente avançadas. Nos grandes canteiros de construções atuais, máquinas imensas são usadas para cavar, cortar e levantar pedras. Essas máquinas superam seus criadores e fazem o trabalho de milhares de homens com tecnologias hidráulicas modernas. Sem esses equipamentos, os arranha-céus modernos nunca teriam sido construídos. Porém, milhares de anos atrás, as civilizações antigas realizavam o mesmo trabalho na construção de monumentos e templos, com pedras enormes. Esses imensos blocos, alguns pesando mais de 100 toneladas, seriam um desafio para os engenheiros atuais. E mesmo assim, milhares de anos atrás, as pessoas os cortaram na rocha sólida, os transportaram por quilômetros e os levantaram no local exato. Como? Será que cortaram esses enormes blocos de pedra com martelos, cinzéis e fios de cobre, como muitos arqueólogos sugerem? Poderiam tê-los levantado e transportado sem um sistema de polias ou sem rodas? Será que as civilizações antigas tinham tecnologias avançadas que a ciência ainda desconhece? Em Giza não existem apenas pirâmides. Junto a elas estão o que os egiptólogos chamam de templos do vale. Não é preciso ser engenheiro para ir até lá e ver que algo não está certo. As pirâmides foram construídas com blocos de 2 a 3 toneladas. Mas os templos, que são muito pequenos perto delas, foram construídos com blocos de 100 toneladas e até de 200 toneladas. Vou dizer o que é um bloco de 100 toneladas. Se você pegar 100 carros e empilhá-los, terá um desses blocos. Em primeiro lugar, como conseguiram mover os blocos? Por que eles quiseram usar blocos de 100 toneladas? Isso não faz sentido. Mas o que existe são blocos gigantescos de pedra, enormes pedras articuladas, de granito ou de basalto, em muitos casos, e chegam a pesar até 1000 toneladas. Essas coisas são do tamanho de vagões de trens. E você as encontra no Peru e na Bolívia e no México e no Egito Antigo. Você tem de perguntar a si mesmo, por quê e como
os povos antigos teriam arrastado esses blocos de pedras do tamanho de composições de trens e as empilhado, formando essas grandes construções. Não há razão para quererem construir com blocos de granito do tamanho de um caminhão. Parece, certo, vamos fazer alguma coisa, mas vamos fazer do jeito mais difícil. Talvez a estrutura megalítica mais conhecida e mais misteriosa do mundo seja a Grande Pirâmide de Gizé. A mais antiga e a maior dentre as 3 grandes pirâmides do Egito, acredita-se que esse milagre da engenharia tenha sido construído em um período de 20 anos, que terminou por volta de 2560 a.C. Mas como os primeiros egípcios poderiam ter aprendido a empilhar os quase 2,5 milhões de blocos de calcário e granito que formam a Grande Pirâmide? Como poderiam homens pré-históricos mover os imensos blocos em Stonehenge? E como poderiam os antigos construtores em Cusco encaixar pedras com tanta precisão que nem sequer uma lâmina de barbear pode ser encaixada entre elas? A razão por que estou convencido de que uma tecnologia sofisticada foi utilizada nessas rochas antigas é porque, se formos a uma pedreira atual e examinarmos as máquinas necessárias para realizar tarefas semelhantes, veremos que as máquinas são enormes. Essa pedra veio de uma construção em Palm Springs, onde tinham uma das maiores escavadeiras que podiam alugar. Tiveram dificuldade para colocá-la no caminhão. Ela pesa mais de 5 toneladas, 10.000 libras. É pequena em termos megalíticos, mas basicamente é o que podemos lidar com as máquinas modernas. As 3 maiores pedras cortadas pelo homem estão no Templo de Júpiter, em Baalbek, no Líbano. Cada uma pesa cerca de 1.000 toneladas ou 2 milhões de libras. Uma pedreira próxima contém uma pedra ainda maior chamada de Pedra da Mulher Grávida. Esse bloco retangular gigantesco pesa 1.200 toneladas. Para movê-la seriam necessários 21 guindastes pesados. Nós devemos acreditar que quem construiu as pirâmides não tinha a roda, não tinha a polia, não tinha ferro. Eles não tinham nada. Considerando o tamanho e o peso monumental dos blocos multiplicado por sua enorme quantidade, uma coisa é certa: isso é impossível. A Grande Pirâmide não foi construída em apenas 22 anos, porque, logisticamente falando, seria preciso cortar, transportar e colocar no lugar uma pedra a cada 9 segundos. Tudo o que sei é que as pirâmides são tão perfeitamente alinhadas e que a sua arquitetura é tão precisa que até mesmo as pessoas modernas de hoje, com toda a tecnologia, teriam dificuldade de fazer isso tão bem. Como, por exemplo, no interior das pirâmides e das tumbas. Eles podiam construir áreas de granito e mármore tão perfeitas e tão exatas. Está querendo me dizer que as pessoas daquele período fizeram isso à mão? Eu acho que não. Em 1877, o escritor e teólogo Joseph Seiss demonstrou que a Grande Pirâmide fica na intersecção da mais longa linha de latitude e da mais longa linha de longitude, no exato centro de toda a massa de terra do mundo. Além disso, cada uma de suas 4 laterais se alinha com uma precisão quase exata aos pontos cardeais, embora tal instrumento só tivesse sido criado milhares de anos mais tarde. Mas é apenas uma mera coincidência que a construção de pirâmides também estivesse acontecendo a meio mundo de distância. Existem pirâmides em ilhas remotas do Pacífico. E na Índia,
E no México, arqueólogos ainda não foram capazes de explicar por que culturas tão diferentes, separadas por oceanos enormes, estavam construindo as mesmas estruturas e, de muitos modos, da mesma maneira. Aqui, na região central do México, existe uma cidade que data de mais de 2000 anos atrás. Em Teotihuacan, você tem a gigantesca pirâmide do Sol e a gigantesca pirâmide da Lua. E localizada em seu centro encontra-se a pirâmide do Sol. Incrivelmente, o perímetro dessa pirâmide é o mesmo daquele da grande pirâmide de Gizé. Uma coincidência estrutural ou será que ambas foram inspiradas pelos mesmos criadores? No Egito, existem tradições antigas que dizem que a Grande Pirâmide foi construída por um faraó de nome Saurite. E então eles dizem que Saurite é o mesmo que a comunidade hebraica chama de Enoque. Enoque é um profeta do Antigo Testamento. Existem os livros de Enoque chamados textos apócrifos. Temos os escritos no livro de Enoque, onde ele dá a ordem para construir um edifício que não pode ser destruído por milhares de anos no futuro. Temos uma contradição aqui. Por um lado, essas pessoas deveriam supostamente ser muito primitivas, pois elas acabaram de sair da Idade da Pedra. Contudo, estão construindo coisas que aparentemente nem podemos construir hoje. Ou teríamos uma grande dificuldade para fazê-lo, que é construir com esses enormes blocos de pedra, encaixá-los perfeitamente com outros blocos, entrelaçando-os. Segundo as lendas, essas coisas foram construídas pelos deuses, que eram gigantes, no final de uma das destruições do mundo. É um fato que nossos ancestrais eram mais inteligentes e tinham mais capacidades tecnológicas superiores do que nossos livros de história acreditam a eles. É preciso questionar se falta uma parte na história, e sinceramente acho que sim. Acho que existe um episódio esquecido na história humana, e nós somos uma espécie com amnésia. Nós realmente não lembramos quem ou o que somos. Os povos antigos da nossa era neste planeta, eles testemunharam eventos bizarros. Tannehill, um dos especialistas no assunto, explica: antes deste decreto que dividiu a terra, Nimrod, descendente ou filho do filho de Cush, neto de Cão, poderia já ser um líder notável e grande caçador de animais selvagens. Ele era o César ou Napoleão de seus dias, e segundo a história, ele liderou uma rebelião contra as ordens divinas. Foi lá na cidade de Cush, na antiga Suméria, que Nimrod aparentemente começou sua busca para descobrir as cidades antediluvianas da primeira geração de gigantes. Ele pode até ter descoberto textos antigos do mundo antes do dilúvio, levando-o a fazer a declaração frequente citada em Tannehill, o qual vai mais longe, dizendo: eu estudei inscrições de antes do dilúvio e vi que a Babilônia, Acádia e todas as cidades da terra de Sinar tinham de fato sido fundadas por Caim, ao oeste do Éden, no mundo antes do dilúvio. Nimrod repovoou as cidades de Caim e incorporou sua língua, sua religião e sua civilização. Eles construíram sobre as ruínas de uma civilização que existiu em Sinar. Isto bate exatamente com o que os próprios babilônios disseram. Eles glorificaram suas antigas cidades, atribuindo a elas sua fundação em eras antediluvianas. A primeira cultura conhecida na Suméria foi a cultura Uruk, que surgiu por volta de 3500 a.C. Os sumérios, que acredita-se emigraram para o sul da Mesopotâmia, da Índia, e partes mais a leste em torno de 4000 a.C. e casaram-se com os semitas nativos, que eram os acadianos, as populações que viviam no norte da Mesopotâmia, até o ponto onde, por volta de 3500 d.C., os dois grupos não eram mais claramente distinguíveis. Esta população mista, suméria e acadiana, formaram a base cultural e étnica para a Mesopotâmia há milênios.
Depois, os reis da região, começando com Sargão, normalmente referiam-se a si mesmos como reis da Suméria e Acádia. No entanto, embora a cultura seja referida como a cultura Uruk, Cush foi provavelmente a primeira das cidades a serem reassentadas pelo povo de Nimrod, pois é lá que a lista dos reis sumérios afirma que os deuses desceram do céu. Além disso, o primeiro escrito conhecido vem da cidade de Cush, por volta de 3500 a.C., que é importante porque a habilidade da escrita foi um dos presentes dos anjos caídos, segundo o livro de Enoque, que tinham dado à humanidade e que levaram à sua destruição pelo dilúvio. Finalmente, a Bíblia também descreve Cush como a origem de Nimrod, assim como Cush é descrita na lista dos reis sumérios, como onde a primeira escrita se originou e onde a Bíblia coloca a origem de Nimrod e de Cush a 3500 a.C. Sendo assim, é o cenário mais provável para o surgimento do misterioso Nimrod. Ninguém sabe ao certo, mas, de acordo com a tradição árabe, os templos mais recentes foram construídos aqui após o grande dilúvio por uma tribo de gigantes para o rei bíblico Nimrod. Todos os mistérios envolvendo o nome de Nimrod na história são por si só polêmicos, mesmo porque o que temos no sentido documental é muito pouco. Porém, podemos observar cabalmente, nestes detalhes históricos, uma grande concordância a respeito de nomes, lugares e datas correspondentes a eras muito antigas, e que se supõe serem correlatos a grandes impérios antediluvianos, e o marco real do início da civilização pré-histórica, a qual não encontramos nos livros de história.